Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração e em seu lar. Nos encontramos mais uma vez para glorificarmos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para agradecê-lo por tudo que Ele tem feito em nosso favor. Estamos certos de que Deus continuará abençoando, derramando a sua virtude gloriosa sobre a sua igreja nesse tempo do fim. Eu lhe convido para lermos a palavra de Deus para a nossa edificação e enlevo espiritual, no livro de Salmos, capítulo 37, versículos 39 e 40, nos diz: Mas a salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará, Ele os livrará dos ímpios e os salvará, portanto ou porquanto confiam nele. Amém. Sabemos, amados irmãos e amigos, que a salvação da alma é algo que o ser humano sempre buscou. A Bíblia registra de que os homens fizeram torres pensando alcançar o céu, porque queriam ser salvos. E outros fizeram tantas coisas, tantos cultos, tantas religiões, porque o homem deseja no seu íntimo, lá no seu espírito, ele sabe que precisa da salvação. Porque o que é a salvação? A salvação é o livramento de Deus. Mas como o homem pode ser livre? Não livre para pecar, livre para fazer as coisas mundanas, livre para andar na vaidade, não. Livre da condenação, porque o homem é corpo e espírito. O homem não é só um ser animal que morre e acaba. A Bíblia nos ensina, e todo ser humano tem dentro de si esta noção, que a vida vai além do túmulo, que o corpo vai para o túmulo, o pó volta ao pó, porque do pó fomos formados, mas diz a palavra do Senhor que o espírito volta a Deus, e esse espírito, a nossa alma, o nosso fôlego de vida, como poderá comparecer diante de Deus? Se o homem buscou muitas invenções, se o homem enveredou pela soberba, pela vaidade, pelo orgulho, pelo pecado, se rebelou contra Deus, caiu da presença de Deus, da graça de Deus, se tornou inimigo de Deus, mas vai voltar à presença de Deus. Como será esse encontro? Se o homem não tiver paz com Deus, como ele poderá enfrentar aquele dia ao fechar os seus olhos aqui? Por isso, amados, o ser humano busca tantas coisas. Muitas vezes o inimigo aproveita a ansiedade do ser humano pela salvação e lhe dá tantas opções. A humanidade construiu para si uma religião ou uma expectativa de que o homem morre, depois o homem volta a viver, depois ele morre, depois ele volta a viver. Por que o homem quer ter essa esperança? Porque ele espera que ele possa melhorar, ir melhorando até que ele consiga paz com Deus. Por isso tantas pessoas enveredam por esse caminho, porque querem se aperfeiçoar, querem buscar paz com Deus, querem ter reconciliação com Deus, querem ter paz de espírito, querem ter comunhão com o seu Criador. Outros aí arrumaram uma ideia ou uma teoria, ou algum ensino que anda por aí, de que a pessoa morre, o seu corpo vai para a sepultura, mas o seu espírito vai para um lugar, e fica lá num lugar. E aí os seus amigos, aqueles familiares,
vai lá, por vezes paga um valor, ou então somente faz as intercessões, os rogos, e aí diz, ele muda de endereço. Ele muda, ele sai daquele lugar que ele estava e vai para um outro lugar melhor. Mas a Bíblia Sagrada é muito clara. Só existem 2 lugares. Só existe um lugar de gozo, de descanso, de bênção, de alegria, de paz, de uma eternidade com Deus, glorificando o seu nome, vivendo na sua presença. Assim como Adão, nosso primeiro pai, experimentou nos dias em que andava sem pecado. E a outra opção é a exclusão, é a condenação, é o tormento eterno, é o lago de fogo. Lá o Senhor Jesus Cristo disse que haverá pranto e ranger de dentes. Não existe uma terceira opção. A palavra do Senhor ensina que há um grande abismo de separação e que ninguém passa para cá ou para lá. A palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, nos diz assim que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois do juízo. E o Senhor Jesus deixou claro que esse juízo é receber aqueles que são justificados. E aqueles que não são justificados não pode ser recebido para a glória, mas são separados para o tormento eterno. E por isso também quantas pessoas construíram algumas doutrinas, teorias e algumas religiões, dizendo, olha, você faz o bem, que se você der a roupa para os outros, se você fizer cesta básica, se você for uma pessoa boa, se você fizer o bem, então o Senhor vai te justificar. Mas qual é a justificação de Deus? A palavra de Deus diz assim, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Todo ser humano se tornou culpado e todo ser humano foi condenado à eterna separação de Deus. A sentença pesa sobre todo ser humano, mas como afastar a sentença? Eu sempre digo assim, imagine a situação de uma pessoa que foi condenada à prisão perpétua. E aí a polícia vem ao seu encalço, o oficial de justiça, alguém vem cumprir a ordem do juiz, e quando chega na sua casa está aquele alvoroço, o que está acontecendo? Fala, morreu fulano de tal. E aí deixa eu ver, e ele entra lá, olha no seu mandado de prisão, está o nome, está a foto, ele olha no caixão e vê quem é a pessoa. Como agora prender? Como condenar aquele que está morto? A carne morre, vai para a sepultura, mas o espírito não morre. Mas o Senhor faz um caminho glorioso, porque diz assim, mas a salvação dos justos vem do Senhor. Então, meu querido amigo, irmão, a salvação dos justos vem do Senhor, porque não há salvação para o injusto, não há salvação para o ímpio, não há salvação para aquele que voluntariamente se envereda para o pecado, para a mentira, para a apostasia, para a ambição, para a arrogância, para o afastamento de Deus. Assim aqui a Bíblia nos ensina que há salvação para o justo, e esta salvação vem de Deus. Mas o nosso irmão Jó, ele fez uma pergunta dizendo assim, quem é justo para com Deus? Quem pode ser justo diante de Deus? Quem pode apresentar as suas boas obras e querer argumentar diante de Deus que as suas obras são suficientes para a sua salvação? Já que não pode voltar, já que não existe maneira, e as boas obras não salvam. Porque aqui diz a palavra, a salvação do justo vem do Senhor, não vem das boas obras. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta lá na frente no Novo Testamento, ele diz assim, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque se viesse das obras, o rico teria mais facilidade, ele então daria muitos bens, faria muitas coisas boas, seria generoso, e então a sua alma estaria salva. Mas o Senhor não fez assim.
Deus não escolheu esse caminho para a salvação. O Senhor mostrou só um único caminho. Lá no Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Ele não disse eu sou uma via alternativa, um dos caminhos, mas eu sou o caminho no singular, artigo definido. Eu sou o caminho. Não há um outro caminho, não há uma religião, não há uma tradição, não há uma teoria, não há boas obras, não há maneira de voltar, não há maneira de pedir depois da morte, mas o caminho está diante de ti, o caminho está diante dos seus olhos, próximo de ti. Se você com o coração crer neste caminho glorioso que o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode receber a salvação sem Jesus. Jesus é o Verbo, Jesus é o Deus encarnado, Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, como nos ensina João. Mas o nosso irmão perguntou: quem pode ser justo? Quem pode ser justo para com Deus? As pessoas às vezes: não, mas fulano de tal é tão humilde, ele paga com o cartão dele, não paga com o cartão da sua seita religiosa, e ele é uma pessoa de bem, e não sei o quê, mas é justo para com Deus? Essa humildade humana, ou então esses favores humanos, ou então a bondade do homem, pode salvá-lo? De forma nenhuma, porque não é isso que salva. A salvação vem do Senhor. E como vem do Senhor? A salvação vem do Senhor, mas que jeito? Qual é o caminho para esta salvação da humanidade, daquele que crê dentre os homens? O caminho é o Senhor Jesus Cristo. Ele foi à morte, morte de cruz, e o autor, o escritor aos Hebreus diz assim: ele abriu um novo e vivo caminho através do véu da sua carne, para que nós possamos sair a ele, encontrá-lo fora do arraial, encontrá-lo no alto do monte crucificado, e olhar para ele derramando um sangue poderoso que tem o poder de lavar, de embranquecer, de purificar a alma do homem, a alma daquele que crê. A salvação vem do Senhor, e ninguém pode salvar uma outra pessoa, somente Deus, na sua grande misericórdia, no seu infinito amor, é que pode, e por isso ele veio a este mundo dar a salvação, e ele então foi à morte, morte de cruz, morrendo no lugar de cada um que crer nele. Aquele que crê em Jesus, não é aquele que vai para a igreja A ou B, ou muda de religião, ou vai para a religião, mas aquele que crê em Jesus. O que é crer em Jesus? Crer em Jesus não é como hoje muita gente está falando: eu creio. Crer em Jesus é crer que ele morreu no seu lugar, e se ele morreu no seu lugar, então você também morre com ele na cruz, entrega a ele a sua vida, crucifica lá o seu eu, a sua arrogância, a sua vaidade, e desce do seu pedestal, se humilha debaixo da potente e poderosa mão do Senhor Jesus Cristo, e o confessa como seu Senhor, como seu Deus, como seu Salvador, e passa então a ouvir a sua voz e andar nos seus caminhos gloriosos. Então aqui diz a palavra do Senhor: ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Por isso o cristão é feliz, aquele que já recebeu de Deus a justificação pelo sangue derramado na cruz. A Bíblia diz assim: vindo ele a padecer, veio a ser a causa da nossa eterna salvação. A nossa salvação, a causa, está lá na cruz, está em Jesus Cristo. Não uma cruz de madeira que você pode carregar nas costas ou ter em qualquer lugar. Não essa cruz, metal, madeira, mas o sacrifício que ele fez na cruz. Não é a cruz que salva. Quem salva é aquele que foi na cruz e derramou sangue e ressuscitou. Esse é o Deus eterno que salva, e pode salvar você que me assiste, se você quiser entregar a ele a sua vida. Porque diz assim: a salvação do justo vem do Senhor. É ele que salva, é ele que redime, é ele que purifica, é ele que tira o pecado. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas lá em João, no capítulo 6, no versículo 24, ele disse para os religiosos: eram tão religiosos, mas o Senhor olhou bem para eles e disse: se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se não crê que Jesus é Deus, não pode receber salvação, porque um homem morrendo na cruz
não pode salvar ninguém, mas o Deus feito homem, derramando o seu sangue e ressuscitando ao terceiro dia, Ele pode salvar a humanidade inteira se ela quiser. Basta crer na sua palavra, crer na sua mensagem, crer no seu evangelho, nas boas novas de salvação, invocar o seu nome, morrer com Ele na cruz, descer com Ele nas águas do batismo e sair das águas uma nova criatura para viver confiado no Senhor Jesus Cristo e saber que Ele é a sua fortaleza. Louvado é o nome do Senhor. No tempo da angústia do nosso Deus tem sido a fortaleza da igreja em todo tempo de dificuldade e de angústia, e os servos de Deus continuam glorificando o nome do Senhor em meio a tempestades e dificuldades, porque sabemos que Ele é a nossa fortaleza. Ele quer ser a sua fortaleza, Ele quer te tirar da angústia, Ele quer tirar a tribulação da sua vida e lhe dar paz. Ele estendeu as suas mãos para que você possa receber a sua graça. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz assim: e o Senhor os ajudará e os livrará, Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Você confia no Senhor Jesus? Ou você confia na instituição que você pertence? Ou você confia nas boas obras que você faz? Ou você confia no seu coração generoso? Ou você se justifica de outra maneira? Ou você espera voltar para viver outra vez aqui para ver se melhora? Se melhorasse, o mundo não estava cada dia pior. Mas aqui diz assim, que Ele livra os que confiam nele. Por isso eu lhe convido a confiar no Senhor Jesus Cristo e entregar a Ele a sua vida, seguir as suas pisadas através da obediência do Evangelho. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, para que você receba aqui a segurança, a alegria, a paz, a presença de Deus. E o mais importante, que ao fechar os olhos aqui, você irá estar nos braços do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Deus se alegra quando vai alguém daqui que vai com confiança, com fé, que vai tendo crido e recebido a sua palavra, o seu nome poderoso, porque o Senhor se alegra porque entra para o descanso. Que você possa dar essa bênção para você mesmo, esta alegria a Deus, que se fez homem e morreu por você, e você tem estado tão preocupado com esta vida que é tão passageira. Daqui a 100 anos, onde você vai estar? Onde você vai estar daqui a 100 anos? De que vale ganhar o mundo inteiro? Daqui a 100 anos, se você crê em Jesus, você poderá estar com Ele. Mas se você não crê em Jesus, você estará sem Ele, e provavelmente, pela sua idade, estará eternamente sem o Senhor. Depois da morte, não há nenhuma esperança para o ser humano. Mas hoje é o dia aceitável do Senhor, é o momento oportuno que o Senhor Jesus Cristo concede a todos os que têm a oportunidade de ouvir a mensagem da sua palavra. Que Jesus abençoe a sua vida.